Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. E eu vi o terceiro Batman, o terceiro filme da trilogia comandada pelo Christopher Nolan. Primeiro, o óbvio, esse terceiro filme, Cavaleiro das Trevas Ressurge, não é tão, vamos dizer assim, impecável como os outros dois filmes da série, que eu considero filmes praticamente perfeitos, o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas, principalmente o segundo filme, que são filmes que constroem personagens multidimensionais numa situação complexa, num universo realista. Esse terceiro filme, de certa forma, faz isso também, mas tem alguns problemas que deixam ele um pouquinho abaixo, vamos dizer assim, dos seus antecessores. Não é um filme ruim, ao contrário, é um filme muito, muito bom, mas que empalidece um pouquinho diante dos seus antecessores. Dito isso, o Christopher Nolan consegue nesse terceiro filme amarrar muito bem as pontas deixadas soltas nos dois filmes anteriores, e até pontos que a gente nem sabia que eram as pontas soltas. Ele retorna nesse terceiro filme e ele cria uma costura muito bacana com os outros dois filmes. Então você, assistindo ao terceiro filme, você tem realmente a sensação de que uma história completa foi contada ao longo dos três filmes, foi planejado e foi bem amarrado ao longo de três filmes. Eu gosto, como eu falei, desse terceiro filme. Acho que o Christopher Nolan, como cineasta, ele tem duas grandes forças muito grandes. Sim, ele tem problema na mise-en-scène, na construção das suas ações, das suas cenas de ação, a distribuição dos personagens no espaço, mostrar para o espectador, deixar claro para o espectador quem está onde em relação a quê, o que está acontecendo, de onde está vindo, para onde está indo. Isso é um problema recorrente na filmografia do Christopher Nolan e que aqui se repete. A longa sequência de ação do terceiro ato do filme e algumas cenas-chave de ação do filme trazem esses mesmos problemas de distribuição dos personagens no espaço, de arquitetura da cena, da montagem. Mas esses são problemas, eu não quero dizer que são problemas menores de se fazer, como se, tudo bem, se o Christopher Nolan cometeu esse erro, tudo bem porque é o Nolan, não é isso. Mas é que, de certa forma, ele compensa esse problema, deixando claro para o espectador, pelo menos, o que está acontecendo e criando um clima de tensão muito forte, que é uma das grandes forças que eu falei do Christopher Nolan. Eu disse duas. A primeira é essa, ele consegue criar um clima de tensão crescente. Nos três filmes ele faz isso, assim como ele faz na Origem, assim como ele faz no Amnésia, assim como ele faz no Insônia, assim como ele faz no Grande Truque. Ele cria um clima de tensão. Isso é uma força muito boa do Christopher Nolan como contador de histórias, como cineasta. E a outra força do Christopher Nolan, que vem se tornando cada vez mais uma espécie de marca registrada dele, é a montagem paralela, sequências de ação que acontecem envolvendo personagens diferentes, em lugares diferentes ao mesmo tempo. Ele faz essa costura muito bem, que não é muito simples. Mas tanto na fase de roteirização, quanto na decupagem, quanto na montagem e a versão final do filme, essas cenas, as sequências com montagens paralelas, ele faz muito bem, principalmente ressaltando a tensão ao longo do filme. Esse filme é engraçado, apesar de ser a trilogia Batman, eu diria que esse terceiro filme ele é mais sobre Gotham City do que sobre o Batman em si. É mais sobre a cidade, essa cidade que ela com uma tendência imensa a se corromper, do que aos outros, e que atrai uma galeria de personagens que estão sempre muito interessados em destruí-lo, do que sobre o Batman em si. Os personagens, e esse talvez seja um probleminha desse terceiro filme, ou um problemão, eu não sei, depende do ponto de vista com o qual você está analisando, mas é um problema, sem dúvida nenhuma, que é um problema recorrente em terceiros filmes de trilogia. Isso acontece muito em terceiros filmes de uma trilogia, que é personagem demais, em situação demais, e a história acaba ficando um pouco mais complexa do que ela deveria. Isso acontece um pouco no Cavaleiro das Trevas. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, no filme anterior, toda a subtrama envolvendo o funcionário da Wayne Enterprise que ameaça e a televisão ia denunciá-lo, aquilo tudo poderia ser tirado do filme sem prejuízo nenhum do filme. Então é uma gordurinha que é deixada lá, mas enfim, acaba não afetando. Aqui acaba afetando um pouco mais. A gente conhece a Mulher Gato, a gente conhece a personagem da Marion Cotillard, a gente conhece o Bane, a gente conhece o Blake, que é o personagem do Joseph Gordon-Levitt, tem um milionário que é rival do Bruce Wayne. Então é uma série de personagens novos que se juntam aos personagens anteriores, o Alfred, o Comissário Gordon, o próprio Batman, obviamente, e que o filme acaba tendo que lidar com todos esses personagens ao mesmo tempo, então acaba não conseguindo dar tanta atenção para todos como poderia. A Mulher Gato, por exemplo, é uma personagem interessante, é vivida pela Anna Hathaway de uma maneira convincente. É uma Mulher Gato que também se ancora na realidade, como tudo nessa trilogia do Christopher Nolan.
mas as suas motivações, elas soam um pouco... A Mulher Gato, ela não é essencial para a história do terceiro filme. Ela poderia perfeitamente ser substituída por um outro personagem já existente no filme, ou completamente descartada, sem prejuízo realmente da narrativa do terceiro filme. Você não pode dizer que a Mulher Gato é uma parte essencial, orgânica, fundamental da construção do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Por mais interessante que seja a personagem, por mais linda que seja a Anna Hathaway, principalmente quando ele está pilotando a moto do Batman. Então esse é um problema. A personagem da Marion Cotillard é um personagem que acaba dizendo sim ao que veio e tal, mas até lá, até que isso aconteça, a gente é obrigado a ficar meio que sem entender qual que é a função dessa personagem, por que ela está ali e como ela se relaciona. E o que nos traz ao bem, né? Que aí sim, obviamente, é um personagem fundamental, é o vilão do filme, é um personagem bem ameaçador. O Tom Hardy constrói o personagem de uma maneira física muito imponente. Ele consegue se expressar muito bem através do olhar, da intensidade do olhar. A voz é uma construção de voz fundamental. Assistir ao Batman, esse terceiro Batman, assistir a qualquer filme, mas principalmente esse terceiro Batman, dublado, a pessoa merece apodrecer no inferno, porque é uma escolha absurda, porque a construção, não só do Batman, do Christian Bale, mas do Tom Hardy, a construção de voz do personagem. E aí, olha que interessante, ele é o Tom Hardy, ele constrói, ele depende basicamente, para construir o bem, de três elementos: o seu olhar, a sua imponência física e da sua voz. E a voz, principalmente, é o ponto-chave do bem. Tirar isso dele numa dublagem é você sacrificar todo o trabalho de mais de um ano e tanto, 2 anos de construção de um personagem por parte do Tom Hardy, que ele faz muito bem através como eu falei, da voz, das suas inflexões, da ironia que ele passa em algumas coisas, do desprezo que ele passa em vários momentos com as suas falas e da ameaça que o seu tom de voz representa. Assim como o Christian Bale, que é muito interessante que ele faz com o Batman, uma coisa que ele já tinha feito no segundo filme, faz nesse, que é interessante, é aquela coisa, e no primeiro, de mudar a voz quando ele está vestindo a máscara, para ficar uma voz um pouco mais grave. E que é muito bacana e que é interessante é que, se você para observar, é claro, ele usa essa voz para poder complementar o seu disfarce, para que ninguém veja que ele é o Bruce Wayne. Mas ele continua a usar a voz de Batman mesmo quando ele está conversando com pessoas que sabem que ele é o Bruce Wayne. E isso é muito interessante, é uma decisão muito bacana por parte do Christian Bale, porque realmente denota o fato de que o Bruce Wayne, quando ele usa o Batman para exorcizar os seus demônios, e quando ele veste aquela máscara, aquilo não é só um disfarce, é quem ele se transforma. Então é uma coisa até meio esquizofrênica, aquela voz está ali independente da pessoa, dele precisar se disfarçar ou não. Então isso é muito bacana. Mas o filme, do ponto de vista dramático... e tem o Blake, né, que é o personagem de Joseph Gordon-Levitt, que é um personagem bacana, que cresce muito ao longo da trama. Joseph Gordon-Levitt faz muito bem, ele tem um monólogo sobre a infância dele, que é um monólogo tocante. É um personagem que me convenceu, é um personagem que sim, é essencial à narrativa. Agora, do ponto de vista dramático, os dois personagens-chave nesse filme são o Comissário Gordon e o Alfred, vividos pelo Gary Oldman e pelo Michael Caine, que são os personagens que são os compassos morais do filme, vamos dizer assim. E principalmente o Alfred. O Michael Caine vive o Alfred de uma maneira muito tocante. Ele tem três momentos no filme que são realmente de dar nó na garganta, e o Michael Caine ele explora muito bem essa possibilidade. Como eu falei, o filme ele tem alguns problemas na cena de ação. Se você entende o que está acontecendo, apesar do Christopher Nolan, que organiza mal as cenas, que monta mal as cenas, que estabelece a mise-en-scène das cenas de uma maneira que peca. E tem um problema de ritmo óbvio, principalmente a partir do segundo ato do filme e principalmente a segunda metade do filme, quando o Batman praticamente, sem spoiler, mas que a gente vê um pouco menos do Batman e do Christian Bale, a gente se concentra mais nos outros personagens e no que está acontecendo com Gotham City, e leva tempo demais para aquela situação ser desenvolvida, e o filme perde sim um pouco do ritmo no seu segundo ato, o que é um problema. Mas ele se recupera muito bem no terceiro ato. Eu gosto muito do terceiro ato do filme, gosto muito do desfecho do filme, que obviamente eu não vou discutir, mas não vou citar spoiler, mas eu acho que é um desfecho que amarra bem as pontas, dramaticamente ele funciona e me agradou muito. É uma conclusão, como eu falei, que ela é satisfatória. E é satisfatória em vários sentidos, não só a partir do ponto de vista desse filme, como uma narrativa isolada, ela resolve bem a trama desse filme, mas resolve bem a trilogia. E o que é interessante é que, apesar de resolver bem a trilogia, ela não precisa necessariamente encerrar a trilogia, a franquia do Batman. De novo, não estou revelando nada de importante, mas é possível imaginar
novos rumos para essa história sem que soe como algo forçado. Vamos continuar apesar da história ter se resolvido. Então isso é muito bacana. O Christopher Nolan conseguiu fechar bem, criar uma sensação de satisfação com essa conclusão da história, mas deixando uma fresta da porta aberta para que ela continue sem que isso soe como um caça-níqueis. É claro que isso vai soar como um caça-níqueis ou não, vai depender da qualidade de um eventual quarto filme. Enfim, eu vou escrever sobre o filme com detalhes, comentando coisas que eu não comentei nesse videocast, que obviamente tem que ser um pouco mais rápido, mas a boa notícia é que sim, o Cavaleiro das Trevas Ressurge encerra bem, muito bem, essa trilogia que o Christopher Nolan construiu de uma maneira tão coesa, tão intensa ao longo dos últimos 7 anos. O que é uma boa notícia, especialmente você assistir ao filme na versão original legendada, com som original e legendado. É isso. Um grande abraço e bons filmes.